Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e hoje nós vamos começar um novo assunto nos nossos vídeos. Vamos falar sobre Iluminismo, um movimento que começou na Europa no final do século XVII, se estendeu pelo século XVIII e é um movimento extremamente importante. Muitas das ideias iluministas estão presentes na nossa vida até hoje. Literalmente até hoje, 2022, enquanto eu estou gravando este vídeo. É um capítulo, é um assunto que, num primeiro momento, pode parecer difícil, porque nós estamos falando de ideias, um movimento de ideias, mas vocês vão perceber que é um assunto fácil de entender, justamente por conta desta relação com a nossa atualidade. Então, hoje a gente começa a primeira parte do capítulo. Vamos lá? Bom, gente, então para falar sobre a importância do iluminismo, a nossa apostila começa com essas duas charges. Na primeira delas tem um rei, tem o guardinha dele ali e a população. Aí o rei diz o seguinte: deixe-me responder a sua pergunta mandando prendê-lo. Essa era uma situação que era comum nos regimes absolutistas. E na segunda charge, então antes de analisar a primeira, vamos falar da segunda. Uma charge mostrando o filósofo iluminista Voltaire, dizendo o seguinte: detesto o que o senhor escreve, mas dou a minha vida para lhe permitir continuar escrevendo. Ou seja, qual é a questão tratada aqui? É uma questão que hoje ela é muito importante para a gente, que é a questão da liberdade de expressão. Durante os regimes absolutistas europeus, as pessoas não tinham liberdade de expressão. Então, provavelmente, a situação da primeira charge é assim: a pessoa perguntou alguma coisa que o rei absolutista não queria ouvir, e aí ele mandou prender. E o Voltaire, pensador iluminista, defendia o seguinte: eu posso não concordar com o que você escreve ou com o que você diz, mas eu dou a minha vida para que você tenha, né, a liberdade de expressar as suas opiniões. E durante as aulas com os meus estudantes, nós aproveitamos essa charge para fazer uma breve discussão sobre a questão dos limites da liberdade de expressão. Ela é importante? Sem dúvida nenhuma que é. Porque imaginem a nossa vida num regime absolutista, onde você não poderia expressar nenhuma opinião contrária ao governante, principalmente. Qual foi a nossa questão? Existe limite para a liberdade de expressão? Tudo é liberdade de expressão? Você pode manifestar qualquer opinião, qualquer que seja ela. E aí muitos dos meus estudantes disseram que não, que existe um limite para essa liberdade de expressão. Então, assim, a partir do momento em que minha opinião ofende uma pessoa, ou que a minha opinião defenda uma ideia que não é uma ideia considerada, né, legal, sim, do ponto de vista de ser preconceituosa, de falar sobre coisas, por exemplo, como o nazismo e outras coisas, aí, né, a gente precisa pensar direitinho. E outra coisa, nas redes sociais, a questão da liberdade de expressão é muito falada hoje em dia. Então, olha aqui, nós falando de redes sociais e falando de iluminismo ao mesmo tempo. Então, desde o século XVIII, essa questão da liberdade de expressão já existia, né? Hoje, nas redes sociais, liberdade de expressão é dizer qualquer coisa, é postar qualquer coisa, porque eu estou na internet, eu posso postar qualquer coisa. Então, olha como dá para a gente fazer diversas relações entre as ideias iluministas e a nossa vida hoje. Então, de novo, como eu falei ali na introdução, pode parecer, no primeiro momento, um assunto muito difícil, mas ele fica muito mais fácil porque nós temos a possibilidade de fazer essa relação com ideias atuais. E só um lembrete aqui, gente. Quando a gente fala de atualidade, nós estamos falando também de história.
A história continua acontecendo, desde o surgimento do homem na pré-história. Então, a história é uma ciência que ela é construída no dia a dia. Então, assim, não estranhem, você que é meu aluno, você que não é meu aluno, não estranhe se numa prova sobre iluminismo, seu professor, sua professora, fizeram uma relação de uma ideia de um filósofo iluminista com uma ideia da atualidade, porque é um assunto que não tem como, né, desvincular da nossa realidade, tudo bem? Os iluministas colocarão o antigo regime em xeque, ou seja, eles vão começar a questionar as práticas do antigo regime. Eu coloquei aqui como imagem no fundo do slide o Palácio de Versalhes, símbolo do absolutismo francês. Lembra do rei Luís XIV, o rei Sol? Ele que mandou construir esse palácio, porque segundo ele, Palácio de Versalhes, ou Château de Versalhes, como os franceses se referem, era um palácio que representava a sua grandeza. Então, olha o tamanho disso. E ele demorou mais de 20 anos para ser concluído. Imaginem o quanto de dinheiro foi gasto. E de quem era esse dinheiro? Era do rei? Era da população que pagava impostos? Então, coisas como estas começam a ser questionadas principalmente pelos burgueses. Importante, hein? Iluminismo é um movimento liderado pela burguesia. Burguesia esta que se aproveitou, digamos assim, não sei se é o termo correto, tá, gente? Mas a burguesia teve seus interesses atendidos pelo absolutismo. Lembra do mercantilismo? Aquele monte de leis, regras econômicas, que o comércio era a atividade mais importante. Os burgueses eram comerciantes. Então, lembra que eu falei para vocês lá atrás? Num primeiro momento, a burguesia vai achar ok, porque o comércio é a atividade mais importante, então tá bom, beleza, estamos ganhando dinheiro. Aí lembra que eu falei para vocês também em outros vídeos lá atrás? Vai chegar um momento em que a burguesia vai falar, opa, agora não quero mais, agora tem alguma coisa aí que está me incomodando. Então, todas as vezes que a burguesia se sente incomodada, ela vai reagir. Um exemplo nós já vimos, aliás, 2 exemplos, né? As revoluções na Inglaterra no século XVII, que são revoluções burguesas. Então, todas as vezes que a burguesia se sentir atingida, incomodada, ela vai reagir para tentar mudar a situação. Então, lá no absolutismo, lá atrás, a burguesia teve seus desejos atendidos. Além disso, nos regimes absolutistas de governo, o poder dos reis não tinha impedimento, justificava-se na religião. Lembra a ideia do Jacques Bossuet? O rei era representante de Deus na terra. E algumas situações eram recorrentes nos regimes absolutistas, como, por exemplo, a violação de correspondências por autoridades do governo. Você podia mandar uma carta para um amigo seu, um parente, sei lá quem, as autoridades do governo podiam abrir. Aí assim, né? Cadê sua privacidade? Por que está violando minha correspondência? O rei mandou. Então, mandar cartas durante o absolutismo era perigoso, porque dependendo do que estivesse escrito na carta, você poderia ser preso. E aí, sendo preso, você poderia ser condenado pela vontade do rei, sem direito à defesa, sem direito a advogado, sem direito a julgamento, a nada. Além disso, durante o absolutismo, a censura em publicações era constante. Você não tinha liberdade para publicar um jornal, um panfleto, um livro. E as pessoas que manifestassem as suas opiniões contrárias, consideradas ofensivas, ou contrárias mesmo, ao rei, elas também poderiam ser punidas. Então é um regime de muita opressão, um regime de muita vigilância, um regime onde falta liberdade. E essa opressão do antigo regime, ela começa a incomodar muita gente. Lembrem-se que os habitantes dos reinos absolutistas, eles eram súditos.
A palavra súdito é aquele que, né, obedece às ordens, obedece às regras, obedece às leis que eram definidas pelo rei absolutista. Pronto, acabou. Nos séculos 17 e 18, essas práticas passam a ser cada vez mais criticadas. E as revoluções inglesas do século 17, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, elas deram ideias. Lembra que eu falei para vocês? Elas deram ideias. As pessoas começaram a pensar assim, olha, os ingleses acabaram com o absolutismo. Então, se os ingleses acabaram com esse regime de governo, significa que ele não é o único, né? Nossa vida não é só absolutismo. Então, assim, né? Vamos começar a pensar em algum outro tipo de governo, não necessariamente o da Inglaterra, monarquia constitucional, mas será que existe outra forma? Então, lembre sempre disso, as revoluções inglesas do século XVII, elas foram manifestações de descontentamentos com a tradição política, o absolutismo, econômica, o mercantilismo e social, que é aquela organização onde determinadas, né, classes sociais, como a nobreza e o clero, por exemplo, não pagavam impostos. Aí mais um motivo para os burgueses se sentirem descontentes. Por que a nobreza e o clero não pagam impostos e nós pagamos? E aí, tudo mesmo, que era identificado com o antigo regime, lembrem-se, antigo regime, absolutismo, mercantilismo, passou a ser associado às trevas, à escuridão, à ignorância. Então, assim, o antigo regime oprime as pessoas, não dá liberdade, as pessoas não podem ser quem elas são, elas têm que obedecer às ordens. Então, tudo que era identificado com isso passou a ser associado às trevas, à escuridão e, assim, devemos deixar isso para lá, vamos superar o antigo regime, sabe? Assim, vamos deixar para trás. Existe outra coisa além do absolutismo e do mercantilismo. Os ingleses já demonstraram para a gente. Então, neste movimento que nós vamos estudar, esse antigo regime, essas trevas, essa ignorância, essa opressão, deverá ser substituído por um novo modo de organização política. Qual é esse modo de organização política? Nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas, por enquanto, lembrem-se do seguinte: o movimento iluminista, ele não é um movimento de crítica pela crítica, como eu falei para os meus alunos em sala. Não é uma crítica vazia, sabe assim, estou falando mal. Eu sou contra o antigo regime, sou contra o absolutismo e o mercantilismo, tá, mas e? Não, sou contra. Sabe aquele negócio assim? Sou contra. Então, assim, você está falando mal, você é contra. Ok, você tem o direito de ser contra, mas o iluminismo não é um movimento assim, sou contra, pronto, final. Eu quero que seja... Eu quero que acabe o antigo regime. Tá, mas qual é a sua proposta? Então, os iluministas vão criticar o antigo regime, mas eles farão propostas, principalmente de novos modos de organização política, de novas formas de governo. Só que o iluminismo também tem uma outra parte relacionada às ciências, e isso nós vamos ver no próximo vídeo. Ok? Até aqui? Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser deixar alguma sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar, que isso é muito importante para mim, e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar para vocês, como tela final, o último vídeo sobre o fim do antigo regime na Inglaterra, que, como nós vimos no vídeo de hoje, foi uma das motivações, aí um dos exemplos para as ideias iluministas, tá bom? Então, obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais!